Olá você, torcedor santista, mais um vídeo aqui no canal Alvinegro Sincero. Muito se falou a respeito da chegada do Gabigol essa semana, né? Como muitas pessoas já imaginavam, né? Porque não é segredo para ninguém. E desde a chegada aquela perda da semifinal da Copa do Brasil, né? Gabigol perdendo o pênalti pelo Cruzeiro. Muito se especulou a chegada do Gabigol. Na verdade, acho que antes do pênalti já havia ali uma possibilidade do Gabigol voltar para o Santos, né? E a diretoria do Santos, de certa forma, se mexeu, né? Foi atrás. É claro que também eu coloco na balança que o próprio atleta ele estava interessado, né? E, para quem não sabe, parece que o Gabigol vai casar ou casou com a irmã do Neymar, né? Então ele queria voltar para Santos para morar, digamos assim, para ter sossego, digamos assim. Não sei exatamente em relação a essa parte. Só quem sabe mesmo é o Gabigol, a mulher dele, Neymar, de repente, sabe alguma coisa. Enfim. E aí, houve, no caso, o acerto na sexta-feira. Sexta agora, no caso, hoje é dia 4, sexta-feira, dia 2, houve o acerto oficial do Gabigol com o Santos. Então aqui eu vou dar minha visão, minha opinião a respeito do que eu penso a chegada do Gabigol, né? Se o Santos acertou ou não em relação a essa chegada, né? Essa volta do Gabigol, pelo salário que ele ganha, etc. E fazer aí uma comparação de números, né? Eu tenho acesso aqui aos números do Gabigol, aos números do Guilherme. Eu vou falar do Guilherme já, tá? Antes de mais nada, peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, dê joinha e compartilhe, no caso, com quem você acha que possa se interessar pelo assunto, certo? É isso. Um canal que, embora fale do Santos, um canal totalmente democrático, aceita qualquer tipo de torcida, podem falar bem, podem falar mal. Eu não tô nem aí, tá? Enfim. Vamos direto ao assunto. Na minha visão, tá? O Santos acerta a contratação do Gabigol. Para mim, acerta. Eu darei aqui argumentos, na minha visão, tá? Quais são as razões que eu penso que o Santos acerta na contratação do Gabigol, tá? Primeiro de tudo, o Gabigol, mesmo que falem que está em baixa, realmente pode até estar, tá? Mas eu não acho que ele ficou mal a ponto do que a mídia no geral tem botado aí, que o cara não joga a bola há 2 anos, né? Tudo bem, ele não vingou no Cruzeiro, né? Ele perdeu a posição pro Caio Jorge, tá? Mas eu acho que o Santos acerta a contratação do Gabigol. Por quê? Porque o Gabigol é um cara de nome. Pelo menos aqui no Brasil, eu desconheço qualquer clube, qualquer torcedor que você chegar para ele, você quer Gabigol o seu time? O cara fale, não. Gabigol é um cara decisivo. Ele joga em qualquer clube do Brasil. Independente do que você pense, do que eu penso. Hoje joga em qualquer clube do Brasil. Pode acontecer de repente, ele agora vindo para o Santos não vingar, e aí ele entra em baixa na carreira realmente. Sim, pode acontecer. Que eu vou falar disso também, tá? Mas ele perdeu a posição para o Caio Jorge no Cruzeiro.
Cara, minha visão do Caio Jorge, tá? Caio Jorge, pra quem não lembra, ele jogou aquela Libertadores de 2020, né? Na pandemia, o Santos chegou na final da Libertadores, enfim, aquela coisa toda contra o Palmeiras. Não gosto muito de ficar contando aqui porque é meio dolorido, no geral, para o torcedor santista, aquela derrota pro Palmeiras, né? Na Libertadores. Mas ele jogou Libertadores pelo Santos. Naquela época eu já achava o Caio Jorge meio assim, não nenhum craque da bola, tá? Apesar dele ter sido um cara muito útil, né? Na minha visão, ele era um cara muito mais de compor o time ali, o esquema do time, do que realmente fazer gols. Eu não lembro de ter feito muitos gols naquela temporada, né? Quem fazia mais naquela época ali era o Marinho, né, que estava despontando, né? Tava chovendo de fazer gol, o cara estava numa fase extraordinária. É isso. O que eu quero dizer com isso? Que para mim, o Caio Jorge ainda hoje, por mais que tenha uma fase excepcional no Cruzeiro, que fez esse ano de 2025, né, perdeu a gol, mas eu acho que é um cara que ainda precisa se provar no futebol brasileiro. Eu vou deixar agora aqui a ficha do Gabigol aqui, só um minutinho. Vou colocar cafezinho aqui que eu preciso molhar a garganta. E aí, assim, é um cara que, na minha opinião, ele precisa, é um cara que ainda precisa se provar no futebol brasileiro, o Caio Jorge. Tá? Então, assim, apesar do Caio Jorge viver uma boa fase, ele perdeu a vaga para ele no banco, ok. Só que o que é mais impressionante, e aí que vai entrar a parte do Guilherme, tá? É que o Gabigol, ele fez 37, ele fez 30 jogos no Brasileiro sendo reserva, tá? 30 jogos pelo Brasileiro, mais 7 jogos pelo Campeonato Mineiro, 37 jogos, mais 8, 37, mais 8, 45. É isso? Se eu não estiver enganado, 37 mais 8, 45, isso mesmo. 45, mais 4 da Copa Sul-Americana, 49. Então ele fez 49 jogos pelo Cruzeiro, sendo reserva. Tá? Sendo reserva. Agora guarda esse número, 49 jogos. Ele fez, nesses 49 jogos, sendo reserva, ele fez 5 no Mineiro, mais 6 pelo Campeonato Brasileiro. 6 mais 5, 11. Aí se você pegar Copa do Brasil, não fez nenhum, mais 2 gols pela Sul-Americana. Então 13 gols o Gabigol fez em 49 jogos, sendo reserva. Tá? Vou enfatizar aqui, reserva. De novo, reserva. 49 jogos, 13 gols, reserva. Agora vamos pegar o Guilherme. Guilherme, se você não lembra, eu lembro bem, né? O Guilherme foi um titular absoluto no Santos, certo? Entrou técnico, saiu técnico, entrou presidente, saiu presidente, entrou a faxineira, saiu a faxineira. O Guilherme era um titular absoluto no Santos. Não saía nem por um decreto. Acho que está até no Estatuto do Santos. É capaz de ter lá uma reticência dizendo assim: o Guilherme é titular absoluto, quer queira, quer não queira. Ponto. É isso. Então, um cara desinvestou de jogar bola. E aí, de vez em quando, faz uns molinhos lá. Tudo bem, na Série B fez um bom ano, na minha opinião, fez um bom ano. Ok. Né? Só um detalhe, tá? Eu estou citando aqui do Guilherme, não é nada pessoal. Eu acho que ele foi importante, ele ajudou sim o Santos na subida para a Série B, da Série B para a Série A. Só que, assim, é nada do outro mundo, tá? Para mim é um jogador comum, né? Eu sei que muita gente aí fez live lá, né?
Não, as portas estão abertas, não sei o que, tal, aquela coisa toda, enfim. É um tema para outro vídeo. Para mim, eu era jogador que útil, esforçado, tal, mas assim, não é nada demais. Ele fez 46 jogos. Isso em 2025, tá? Eu tô só juntando aqui 2025, que foi a época que o Gabigol estava de reserva, como reserva no Cruzeiro, tá? Ele fez 46 jogos, no caso 32 pelo Campeonato Brasileiro, mais 14 pelo Paulistão. Então 46 jogos, ele fez 10 gols pelo Campeonato Paulista, mais 4 pelo Brasileiro. Então foram 14 gols em 46 jogos. Aí teve mais dois jogos pela Copa do Brasil, não fez nenhum gol. E aqui o Copa Internacional não disputou, então o último jogo que ele disputou pela Sul-Americana foi pelo Fortaleza em 2023. Então, não conta. Então, ao total, ele fez 46 jogos, 48 jogos e fez 14 gols. É isso. Isso mesmo. 48 jogos, fez 14 gols. O Gabigol, ele fez 49 jogos, fez 13. Só que atenta para o detalhe, é onde eu quero chegar. O Guilherme, ele fez 48 e fez 14, sendo titular absoluto. O Gabigol fez 49 jogos e fez 13, sendo reserva do Cruzeiro. Ou seja, o Gabigol jogou menos tempo e fez o equivalente ao que o Guilherme fez sendo titular. Atenta para o detalhe? Essa é a questão. Por isso que, na minha visão, eu acho que o Santos acerta nessa contratação por outras questões também, como por exemplo, vou falar novamente aqui no Guilherme, tá? Para o Neymar, há uma diferença brutal, né, de você ter como parceiro o Guilherme e o Gabigol, certo? Você sabe que o Gabigol ele vai te entregar muito mais do que o Guilherme, por exemplo. Ele tem um cara ali que ele possa trocar figurinha, digamos assim. Tudo bem que eu acho que o Gabigol ele fica abaixo do Neymar, mas futebolisticamente falando, ele é um cara que pode te entregar muito mais do que o Guilherme, por exemplo. Então o Neymar, ele vai ter, apesar de ter ali Rolêzer, Barreal, esse tipo de coisa, esse tipo de jogador, você tem um cara que se aproxima do poste do Neymar ali, pelo menos. Um cara que está acostumado a decidir campeonato, está acostumado a ganhar títulos, coisa que o elenco do Santos no geral não tem. Tirando ali o Zé Rafael, que veio do Palmeiras, o cara ganhou tudo pelo Palmeiras. Mas no geral, o elenco do Santos é um elenco que não está habituado a ganhar título, disputar nada. A grande verdade é essa. Então, quando você tem um cara que está acostumado a ganhar esse tipo de coisa, ele, assim, vai fazer diferença. Isso aí não tem a menor dúvida. Eu tenho 99% de certeza, tá, que o ataque do Santos será muito interessante nesse ano de 2026. Tá? Eu não tenho a menor dúvida disso. Isso aí, assim, eu não posso cravar, porque pode acontecer o Gabigol sentar no contrato e, né, não dá em nada. Eu acho que não vai acontecer. Mas pode acontecer, claro, pode acontecer. Ele pode chegar. Ó, agora já que eu estou ganhando uma milha aqui, 2 milhas por mês, eu estou aqui casado e etc. Agora eu vou sentar aqui, vou ficar um ano aqui só, sabe, tipo, empurrando com a barriga. Aí, né, dependendo do caso, eu não sei se o Cruzeiro me pega de volta, né? Ou vou para outro clube, só que atenta para o detalhe, tá? Na minha visão,
Vou ser bem sincero para vocês aqui, tá? Na minha visão, eu acho que o Gabigol, como jogador que vale alguma coisa, é um cara decisivo, etc, esse tipo de coisa, para mim, dependendo do que aconteça no Santos esse ano com ele vai definir o futuro dele. Se ele vai ser um jogador que ainda vai despontar para algum time grande, ou daqui do Brasil, ou fora, de repente na Europa, né? Ou se de repente foi só uma confirmação de que ele já não é mais aquele jogador grande, né, que jogou no Flamengo. Aqui no Santos foi um baita jogador também, mas no Flamengo ele despontou, jogou demais, né? O Gabigol, para qualquer flamenguista aí, ele é talvez um dos maiores ídolos da história do Flamengo. O cara simplesmente ganhou 2 Libertadores, né? Ganhou o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, ganhou tudo. Foi um grão mundial, né? Então, assim, eu acho que o destino dele, quem vai definir o destino é ele mesmo, jogando no Santos agora, nesse ano de 2026, né? Eu quero acreditar, tá? E eu tenho confiança que isso vai acontecer, que eu acho que ele vai mostrar serviço, tá? Eu chutando, vou dizer chutando baixo, porque eu não sei o que pode acontecer, mas eu acredito, tá, que ele entregue, pelo menos nessa temporada, né, contando que o Santos ele terá um calendário um pouco mais recheado, né, porque tem Paulistão, começa semana que vem, né, tem Brasileirão, começando agora em janeiro também, tem Copa do Brasil, Sul-Americanas. Então são 4 campeonatos que o Santos disputa em 2026. Pelo menos aí uns 15 gols eu acho que ele entrega para o Santos esse ano. Pelo menos uns 15. Né? Eu queria muito que fosse 25, 30. Né? Mas eu confio que pelo menos aí pela capacidade que ele tem, pelo menos uns 15 gols aí ele entrega. Né? E é isso que eu tenho a dizer. Tá? Eu estou muito confiante que o ataque do Santos esse ano, o time do Santos é vindo o Loyola, né? Zé Rafael, o Arão firmando aí, o próprio Vojvoda, né, permanecendo no elenco, no time, né, tendo um projeto, né, quem sabe um projeto esportivo para daqui a pelo menos uns 2 anos, né, com o Vojvoda. Santos, eu posso, claro que esse ano de 2025, ano passado, né, muito torcedor se iludiu, e aí eu me incluo nessa, tá? Eu pensei que o Santos brigaria até por um G8, né, depois que o Neymar chegou, né, porque o Santos contratou Barreal, Roleiser, né? Acho que o Roleiser foi a pedido do próprio Neymar, né, para o Santos contratar. O próprio Neymar, né? Falei, cara, o Santos está contratando um time que vai dar trabalho na Série A. Né? Só que, na verdade, disputou para não cair. E aí o próprio Neymar, né, que passou o ano mais fora do que jogando, né, outras lesões, acabou salvando o time do rebaixamento. Então, tipo assim, é como se o Neymar tivesse vindo só para meio que, entre aspas, ali, salvar o Santos do rebaixamento. Né? Então, o cara foi extremamente decisivo em alguns jogos, principalmente na reta final. Agora, esse ano,
algo me diz que esse ano o Santos vai dar trabalho, tá? Eu acho que só o que o Santos poderia buscar no mercado seria uma dupla de zaga, uma zaga melhor, de repente um lateral melhor, né? Porque eu acho que o Santos peca um pouco, né? Mas compensa no ataque. O ataque do Santos vai dar trabalho esse ano, tá? Principalmente, e eu vou te dizer, tá? Eu já digo aqui, tá? Eu espero que o senhor Voivoda, que é o técnico do Santos, para quem não sabe, ele busque aproveitar o Robinho. Porque eu acho que é o ano dele. Jogando ao lado de dois grandes jogadores, Neymar e Gabigol, no ataque, é a hora do moleque crescer. Ele tem que botar o moleque para jogar. Ele tem que botar, nem que seja para jogar um tempo. Ah, não quer botar ele titular? Beleza. No segundo tempo, bota o moleque. Porque é nessa fase que ele vai despontar, na minha opinião. Ele tem que aproveitar esse momento. Essa é a questão. É isso que eu tenho a dizer, galera. No geral foi isso. Um vídeo bem extenso. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe. Dê joinha. E é isso. Em breve eu volto com mais vídeos. Parece que o Gabigol se apresenta amanhã. Por volta do meio-dia, né? Até tem uma cobertura de várias emissoras aí na televisão. Hoje é domingo, né? Cobertura de várias emissoras aí para recepcionar o Gabigol de volta ao Santos. E é isso que eu tenho a dizer, tá certo? Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.